Salve pessoal, essa aqui é a leitura para as pessoas de câncer para agosto de 2026. Bom, temos energias que parecem opostas e talvez não sejam necessariamente opostas. Elas podem ser trabalhadas como energias, como forças complementares. Aqui, como arcano central, para esse mês de agosto, a gente tem a energia do arcano do louco, que é impulso, né, de vida. É o se atirar para a vida, é o passar pela vida sem se apegar às coisas ou às pessoas. É simplesmente o movimento pelo movimento. Vontade de viver por vontade de viver, e inclusive traz uma energia até um pouco infantil. Infantil num sentido positivo, num sentido de espontaneidade, no sentido de criança interior, no sentido de deixar vir para fora um impulso de vida, que é tão mais latente, né, ou tão mais perceptível, tão mais nítido nas crianças do que nos adultos. Porque o adulto é cheio de ponto de vista, cheio de bloqueio, cheio de questões, né? A criança só é, ela só vai, ela só faz, ela só vai atrás daquilo que ela quer. Então, esse mês é um mês muito pautado nessa energia, e para muitos de vocês isso tende a vir com uma pressão acumulada, uma pressão a mais, que é uma pressão que vem do fato de muitos de vocês sentirem que a vida não estava andando, ou que a vida estava andando para trás, ou que a vida estava parada, ou que você estava fazendo força para seguir como um todo, usando as ferramentas que você tinha para seguir a vida e não conseguindo, né? Sentindo que a vida está só estagnada, ou que você já tem meses aí que está dando murro em ponta de faca. Então, de certa forma, esse movimento, essa pressão que vem através do arcano do louco, ela é necessária para tirar as coisas do lugar, né? Porque parece que você ficou se prendendo muito a pequenos meandros, assim, pequenas coisas, pequenas vírgulas que precisavam ser alinhadas, ou ser analisadas, ou serem extirpadas, ou serem limpas. É como se você tivesse colocado o seu foco muito nos detalhes. E aí, por colocar o foco nos detalhes demais, você não fez o grande, né? Que é o que realmente importa, é o que realmente interessa e é o que realmente faz diferença. Então, justamente por causa dessa característica, você já vem aí há um tempo sentindo que está tudo parado, estagnado. E aí você tem que olhar para essa questão de uma forma diferente, né? Porque o arcano do dependurado, ele pode estar falando de sacrifício, de estagnação, mas ele também pode falar simplesmente de mudança de perspectiva. Então, quando você olha para a coisa do jeito que ela é, quando você muda a sua perspectiva, o seu olhar, quando você muda a forma como você acredita que as coisas devem ser, ou que as coisas devem correr, ou muda a forma como você olha para aquilo que você acredita que é o que você precisa fazer, a coisa também muda. Então, a mudança de perspectiva é a palavra-chave para desbloquear o arcano do dependurado. Porque senão você não muda a sua perspectiva, não muda a forma como você está olhando para as coisas, você continua dando murro em ponta de faca. E aí, se você não muda de atitude, a situação também não muda, né? Então, de certa forma, isso aqui, principalmente para quem já sabe que isso funciona desse jeito, isso denota simplesmente teimosia. Né? E teimosia sabendo, né, que é teimosia, sabendo que você está teimando, você dando murro em ponta de faca, sabendo que é isso que você está fazendo, sabendo que você está dando murro em ponta de faca, aí já não é nem teimosia só mais, é burrice também. Né? Então tem que olhar para a coisa do jeito que ela é, para você conseguir lidar com as situações e desbloquear a sua vida. E poder viver arcano do louco, tá? Porque arcano do louco vem aqui como uma tendência geral, como uma tendência alta, como uma pressão, inclusive, por explorar essa energia, mas para muitos de vocês não vem como uma coisa certa. Não adianta dar isso aqui por garantido, porque se você não colocar o seu foco nisso, ou não quiser dar vazão a essa energia, ela vai continuar contida e a vida vai continuar estagnada do mesmo jeito. Então depende mais de você do que da vida, né? Nesse sentido de mudança de perspectiva. Junto disso aqui, a gente tem o arcano da morte, né? Saiu o arcano do louco com o arcano do dependurado de um lado, do outro lado a gente tem o arcano da morte. Então, o que é que morreu, que encerrou, que finalizou, que se concluiu, que você ainda está tentando recuperar, que você ainda está tentando colocar no eixo de volta, que você ainda não quis
ou não conseguiu reconhecer que simplesmente acabou, que simplesmente saiu da sua vida, que aquela fase simplesmente encerrou. Quem é a pessoa, qual é a situação, qual é o ambiente, qual é o ciclo, né, que já acabou, que você está tentando recuperar de novo. Você não vai ressuscitar uma coisa que está morta, não adianta. Arcano da Morte é um arcano de encerramento definitivo. A força dele é superior a qualquer outra coisa. Não adianta você tentar ressuscitar alguma coisa, porque você não vai conseguir, você não tem poder para isso. Percebe o problema? Tentar recuperar uma coisa que não tem recuperação? Aí a vida fica estagnada e você não sabe por quê. É por isso, teimosia. Quantas vezes isso aqui já te foi apresentado? Por quantas fontes diferentes essa mesma informação já foi trazida para você? Quantas pessoas já te apontaram exatamente a mesma coisa? Quantas entidades falaram a mesma coisa? E você continua aí na teimosia. Isso aqui já não é teimosia mais, isso é burrice. Na parte de baixo, aqui da base, a gente tem um 5 de copas. O 5 de copas, ele é um arcano que ele também pode estar trazendo uma certa dicotomia para a pessoa. Ele tende a trazer uma energia mais negativa no sentido de se sentir mal, de depressão ou de decepção ou frustração. Mas aqui também tem uma mensagem que é quanto à mudança de foco, né? Porque você vê que a figura central, ela tá nessa posição negativa em relação às taças que estão caídas e ela tá de costas para as taças que ainda estão cheias. Então, a questão aqui, o grande aprendizado desse arcano, assim como do arcano do Dependurado, é uma questão de mudança de perspectiva, porque quando você olha só para o leite derramado, você vai expandir só a energia daquilo. Não tem mais nada que vai vir dali. Vai vir aquilo que você já conhece, vai continuar vindo aquilo que já tem, vai continuar tendo o mesmo resultado que você tem quando você faz a mesma coisa. É assim para todo mundo, não tem por que ser diferente só para você. Então essa mudança de perspectiva, ela pede para você olhar para o 2 de copas, que é a energia de novos encontros, é a energia de novas amizades, é energias de coisas que podem ressurgir ou surgir do nada, né? Ou de experiências no sentido de parcerias e até de contatos que geram movimento e geram prosperidade. E ao invés de olhar para isso, né, para renovação de movimento na vida, você está olhando só para o que você perdeu. E aí a sensação de perda, ela começa a ser avassaladora, porque é uma perda gigantesca. Não, não é uma perda gigantesca. É você que não para de colocar o foco nesse poço sem fundo. Quanto mais foco você coloca, mais sem fundo ele fica. E mais você se afeta por essa energia. Então, esse mês, assim, se esse para cada um vai ser de uma forma, né? Mas se esse arcano do louco que tá aqui, ele começar a fazer pressão demais, ele vai começar a sair arrastando tudo. E aí imagina você ter que ser arrastado segurando essa energia. Imagina que você está segurando uma corrente de um lado e tem um trator te puxando na direção oposta, no sentido oposto. Vai doer. Você vai ficar, o braço vai soltar e vai ficar para trás, né? Melhor soltar. A gente tem página de pausa aqui, que é um arcano que ele transmite uma energia que é muito típica de Câncer, que é uma certa jovialidade e vontade de descoberta, de passar pela descoberta, de explorar a vida. É uma energia que ela se afina bastante com o signo de Sagitário também, mas aqui ela é bastante presente também para Câncer, justamente quando o signo de Câncer consegue usar da sensibilidade energética, consegue usar do sentir para sentir as coisas positivas, porque aí ela vem na mesma intensidade das coisas negativas, se não vier como intensidade superior. Só que quando você coloca o foco nas coisas positivas, a sua vida ela se reordena, ela se alinha com as possibilidades a serem exploradas e não com o sentimento de perda do que já ficou para trás. E esse é o grande conselho aqui desse mês, né? Explorar essa energia a nível de arcano do Pajem de Paus. De um lado, aqui como conselhos finais para esse mês, a gente tem o Rei de Paus. Do outro, a gente tem uma Rainha de Copas com 7 de espadas. Isso aqui está pedindo reformulação das relações, das amizades ou das conexões com as pessoas que são mais próximas, tá? Porque o Rei de Paus, ele é uma figura de realização, de autoridade, de poder,
E ele fala muito de poder pessoal, no sentido de se colocar no centro da sua vida, no centro da sua existência, de dominar e comandar a sua vida, de liderar a sua vida. Isso aqui não é poder sobre os outros, é poder sobre si, é poder sobre a própria vida. E por outro lado, a gente tem uma rainha de copas, também é uma energia bastante típica aí do signo de Câncer, junto com o 7 de espadas, perguntando quais são as conexões ou quais são as pessoas que estão por perto, que estão te trazendo qualquer tipo de enrosco, que estão te trazendo energias não qualificadas, que estão te colocando ou te prendendo em dinâmicas de demandas emocionais, ou de dívida emocional, ou de cobrança emocional. Quais são os vínculos que essa rainha de copas estabeleceu no passado, que hoje já não está servindo para nutrir você, só para você nutrir a outra parte. E aí nessa troca tá tendo um desequilíbrio, porque você entrega algo de positivo, você entrega acolhimento, você entrega aconselhamento, você entrega empatia, afeto, e você tá só recebendo porcaria de volta. E aí você se complica numa energia que não só é sua, mas é da outra pessoa também, né? Porque você já tem a sua questão aqui, já tem os seus pontos que você precisa mudar. Aí, além disso, você acaba agregando também energias não qualificadas, energias densas de outras pessoas. E o rei de paus, ele vem justamente pedindo isso. Se isso aqui tá acontecendo, é porque você deixou. E agora é mudança de postura em relação a isso. É saber impor limites. É saber encerrar o que precisa encerrar. E às vezes não é nem a relação em si, mas é a dinâmica pela qual ela tá funcionando. Ok?